tarde a todos. Eu vou dar continuidade então no estudo do Evangelho. A Angelita encerrou o capítulo 19, eu vou iniciar o capítulo 20. E no capítulo 20 também, já no comecinho, nós temos a parábola dos trabalhadores da última hora. Hoje é o dia das parábolas. Então, como a Angelita já explicou o que é uma parábola, vem aqui mais uma comparação, uma história que Jesus cria para trazer um ensinamento espiritual para nós. Essa parábola, ela está em Mateus 20 e também está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela está no Novo Testamento, em Mateus, de 1 a 16. E ela começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao amanhecer para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, naquela época, as pessoas que não tinham emprego fixo ficavam nas praças aguardando o emprego. E os fazendeiros passavam lá para contratar eles. Tendo combinado com os trabalhadores que pagaria 1 denário para cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então, ele combinou o salário de 1 denário, que era a moeda da época, que 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. E ele saiu novamente à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide-vos também para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Então, naquela época, o trabalho tinha 12 horas. Começava às 6 da manhã e ia até às 6 da tarde. E passando, então, algumas horas do dia, esse fazendeiro voltou lá e viu que tinha pessoas ainda e as contratou. Só que dessa vez ele não combinou o salário, ele disse que pagaria o que fosse justo, porque já tinha passado algumas horas. E ele saiu novamente às 6ª hora, que era meio-dia, e ele saiu à 9ª hora do dia, que eram 3 da tarde, e fez a mesma coisa, contratou mais trabalhadores. E saindo mais uma vez, à 1/10 hora, que seria às 11 horas, a 11ª hora de trabalho, né? Faltando apenas 1 hora para encerrar, ele encontrou ainda algumas pessoas nessa praça parada. E ele disse para os outros: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E eles disseram que ninguém nos contratou. Então ele disse: ide-vos também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha ao seu capataz ou administrador dentro da fazenda dele. Ele disse: chama os trabalhadores e paga-lhes começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando então os que só a 1/10 hora do dia haviam chegado, receberam 1 denário cada. Então aqueles que trabalharam 1 hora do dia receberam o mesmo salário dos que trabalharam o dia inteiro. Com isso, aqueles que trabalharam o dia todo já começaram a imaginar que eles iam receber muito mais. Vindo ao seu turno, os que tinham sido contratados na primeira hora julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um também. E recebendo, eles se queixaram a esse fazendeiro, ou pai de família, né? Dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a eles: meu amigo, não te caso dano algum. Não combinastes comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Então aqui nós vemos esse pai de família, nós vemos aqui a falta de caridade dos outros, né? Muitas vezes também acontece com a gente está mais preocupado com o que o outro está ganhando do que o que a gente está ganhando, né? Então, quer ganhar mais, não quer que o outro leve uma vantagem maior. Assim, essa parábola termina com essa frase: assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, quando nós estudamos essa parábola, nós compreendemos que Jesus estava se referindo a Deus, quando ele fala do fazendeiro ou do pai de família, dependendo da tradução. Deus é o pai de todos os espíritos encarnados aqui na Terra, os desencarnados também, independente do grau de evolução de cada um. A vinha é o planeta Terra, que é o campo de trabalho para a nossa evolução. Deus, ele é o dono de todo o universo, né? Aqui se refere ao planeta Terra porque Jesus, no caso o administrador é Jesus. E as horas são as reencarnações, os trabalhadores somos nós.
O salário é a salvação, que para nós espíritas é a evolução espiritual, a conquista da verdadeira felicidade. Todos nós chegaremos a ela um dia, quando formos espíritos perfeitos, e a nossa referência de perfeição é o nosso Mestre Jesus. A última hora dessa parábola se refere à última oportunidade, à necessidade que nós temos de evoluir juntamente com a evolução do planeta. O planeta está evoluindo. Quem não conseguir acompanhar essa evolução, não se esforçar, provavelmente não conseguirá mais reencarnar aqui. O planeta está passando de uma categoria de provas e expiações para um planeta de regeneração, que é a terceira categoria de mundos. Está ficando cada vez melhor. Então a gente precisa acompanhar. Os espíritos da codificação nos orientam que os trabalhadores da última hora, da primeira hora, foram Moisés, os profetas e todos os espíritos superiores que reencarnaram para iniciar etapas do progresso. Depois vieram os mártires, aqueles que deram a vida pelo cristianismo, os apóstolos, os sábios, os filósofos, e os trabalhadores da última hora são os espíritas. Na verdade, são os bons espíritas. Nas instruções dos espíritos diz assim: bons espíritas, sois todos trabalhadores da última hora. Então a gente tem que prestar muita atenção que ele está falando bons espíritas, não são apenas... Ser apenas espírita não quer dizer que somos trabalhadores da última hora. E como que é um bom espírita? Voltando um pouquinho no capítulo 17, que tem o título Sejam Perfeitos, nós temos a definição de um bom espírita. No item 4 diz: o espiritismo bem compreendido e bem vivenciado leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. Bom, então antes de continuar, eu gostaria de dizer que nós estamos aqui numa casa espírita, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, nós tratamos aqui do verdadeiro espírita, mas todo aquele que segue os ensinamentos de Jesus, às vezes inconscientemente, até um ateu que não acredita em Deus, ele também é um trabalhador da última hora. Nós colocamos aqui como bom espírita por estar numa casa espírita. E quais são as qualidades desse homem de bem que caracterizam o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão? Aí voltando mais um pouquinho no capítulo 17, no item 3, nós temos algumas qualidades aqui, eu vou ler algumas só. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade em toda a sua pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se violou essa lei, se não fez o mal, se fez tudo o que podia, se de propósito não deixou de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros te fizessem. Esse é só o primeiro parágrafo. Tem muito mais qualidades características do homem de bem. E ele continua no item 3, essas qualidades, né? Aí quando a gente lê essas características, essas qualidades, a gente pode pensar que é impossível então ser um bom espírita, né? Como ter todas essas qualidades nesse estágio que nós estamos? Mas para o nosso consolo, aqui também diz que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então nós só precisamos nos esforçar um pouquinho para sair dessa zona de conforto, mudar um pouquinho nossas más tendências. E na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E os Espíritos respondem: sim, e algumas vezes por mínimos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? É um tapa, né? Então, se nós quisermos evoluir, nós precisamos começar a transformação moral. Trabalhar nossa reforma íntima, que o Espiritismo nos fala tanto, né? Nos vigiar, trabalhar a caridade, tentar melhorarmos a cada dia. É um dia após o outro, como a gente sempre diz, sem grandes saltos. O Espiritismo ele nos traz todas as ferramentas para essa evolução. O que vamos fazer dessas ferramentas cabe a cada um.
A evolução individual depende de cada um. Deus não tem pressa, a pressa é nossa. Deus dá tanto quantas oportunidades forem necessárias. Nós só temos que começar a trabalhar. Todo esforço será levado em conta. Às vezes a gente acha que trabalhar para Jesus é trabalhar no centro espírita, né? Na igreja, no templo, quando na verdade servir ao nosso próximo é trabalhar para Jesus. Às vezes a gente fica aqui 2 horas no sábado, a gente vem na quinta, vem na terça, na quarta e não faz nada o dia inteiro, né? Então não precisa ser aqui. Em todas as oportunidades que Deus coloca o dia todo para nós, cada pequeno gesto de bem, de amor, de caridade que a gente faz para o próximo, a gente está trabalhando para Jesus. Então nós precisamos só virar a chave para esse entendimento, mudar o foco da nossa vida e nós vamos começar a reparar o tanto de oportunidade que surge a cada momento. Então, tudo que nós fizermos, que seja feito com amor, que a gente dê o nosso máximo para sem prejudicar ninguém, sempre escolhendo o bem, o justo, o bom. Uma frase que eu gosto muito, vou compartilhar com vocês, eu vi na internet, viva de uma forma que todos aqueles que convivam com você tenham vontade de ser espírita. Eu acho que assim a gente vai estar trabalhando para Jesus. Era isso que eu queria passar dessa parábola. Como a Angelita disse, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue retirar das parábolas. E tem muita coisa que dá para retirar dessa parábola aqui, mas o tempo é curto também. Então hoje o que eu queria passar era isso. Boa tarde para todos, que todos possam sair daqui muito melhores do que chegaram. E eu convido vocês para a prece final agora.